Você sabia que muitas feministas do Ocidente estão defendendo um dos regimes que mais oprimem mulheres no mundo? Pois é, deixa eu te mostrar um enigma misterioso aqui ideológico que pouca gente consegue explicar. Olha essas duas imagens. De um lado estão os ayatolás do Irã. Estão entre os regimes mais machistas do planeta. Esses caras criaram leis que discriminam abertamente as mulheres. No Irã, mulher não pode nem trabalhar e nem viajar sem autorização do marido. O testemunho de uma mulher vale metade de um homem. E mulher herda metade do que o filho homem herda também. E todas são obrigadas por lei a usar o véu islâmico em público, sob o risco de prisão ou violência da chamada polícia da moralidade. Já teve até mulher assassinada no Irã porque não estava usando o véu corretamente. Esse é o mundo idealizado e criado pelos ayatolás. Agora olha a outra imagem. Essas são pilotos de caça israelenses, mulheres livres, altamente treinadas, capazes de voar algumas das máquinas mais avançadas do planeta. E recentemente, essas mulheres deram um coro nos ayatolás. E aqui vai a pergunta. De que lado vocês acham que estão as militantes feministas ocidentais? Repare que eu estou falando das militantes, não estou falando aqui das mulheres iranianas comuns, dentro e fora do Irã, pelo mundo inteiro, que estão celebrando a destruição dos seus opressores. A lógica diria que elas estariam admirando essas mulheres israelenses e denunciando o regime iraniano. Mas não é isso que acontece. Uma parte importante da militância feminina internacional faz parte de um ecossistema político maior da esquerda global. E muitos desses grupos acabam condenando Israel enquanto relativizam ou ignoram o regime iraniano. Como é possível isso? Precisamos voltar um pouco na história. Durante séculos, o mundo islâmico foi um centro avançado de ciência e cultura. Bagdá, Córdoba, Damasco. Mas depois do Renascimento e da Revolução Industrial, a Europa disparou em tecnologia e poder militar. E o mundo islâmico ficou para trás. Isso gerou a crise profunda e o mal-estar. Nossa, mas como é que nós, que éramos tão avançados, nós que temos a grande fé da revelação final, porque veio primeiro o judaísmo, depois o cristianismo, e depois o islamismo, com Maomé, e nós temos a mensagem correta, entre aspas, como é que a gente ficou para trás? E a resposta veio de várias formas. No século XX, começou a chegar na região ideologias europeias, como o nacionalismo, o socialismo e o marxismo. Mas tinha um problema muito grande. O marxismo tradicional, ele era secular e ateu. E no Oriente Médio, o sistema cultural das massas sempre foi religioso e islâmico. Então alguns pensadores começaram a misturar e adaptar essa ideologia. A ideia era traduzir a luta de classes marxista para a linguagem do Islã. Um dos primeiros passos veio nos anos 30 com Izz al-Din al-Qassam, um líder religioso que levou a militância política para as mesquitas e para as massas pobres, misturando religião, mobilização popular e martírio. Depois das derrotas dos exércitos árabes contra Israel, os intelectuais da região começaram a estudar modelos revolucionários marxistas, especialmente a guerrilha de Mao Tse-tung na China. E ao mesmo tempo foram influenciados pelo pensador marxista Frantz Fanon, que defendia a violência anticolonial como uma forma de restaurar a dignidade dos povos oprimidos. Mas o grande ponto de virada que aprofundou esse processo veio no Irã. Um sociólogo chamado Ali Shariati, que tinha sido educado na França com os professores marxistas, ele reinterpretou o Islã de forma revolucionária. Ele criou uma espécie de xiita vermelho. É uma religião de protesto, de sacrifício e de luta contra a opressão. O líder histórico do xiismo, lá na época do Maomé, em outro período, o Imam Hussein, ele passou a ser visto como um símbolo revolucionário, tipo um Che Guevara aí moderno. Então essas ideias, elas influenciaram muito a Revolução Islâmica do Irã de 1979, com o Ayatollah Khomeini. Khomeini transformou essa fusão de religião, revolução, marxismo, uma religião imposta de cima em todo o Irã. E ele pegou dois conceitos islâmicos e reinterpretou. Os mustadafim, que são os oprimidos, e os mustakbirin, que são os arrogantes. Então olha só o paralelo, o marxismo é burguesia contra proletário, e ele criou os arrogantes contra os oprimidos. Olha só que linguagem semelhante, que encontro de almas entre marxistas e essa nova ideologia que surgia no Irã. Essa narrativa depois influenciou movimentos como Hezbollah, Jihad Islâmica, dentro de uma estratégia do Irã chamada Muqawma, que significa resistência permanente contra a ordem global dominada pelo Ocidente. E é aqui que aparece esse bug ideológico, porque sim, o regime iraniano oprime brutalmente as mulheres, mas ele também se apresenta como um dos principais inimigos do sistema ocidental. Então dentro dessa lógica aparece aquela velha máxima, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Por isso, apesar de todas as contradições evidentes, parte da esquerda global ainda vê o regime iraniano como aliado, como sendo do mesmo timinho do sul global contra essa aliança dos arrogantes, mesmo sendo um regime que reprime exatamente as mulheres que a esquerda diz defender. Isso revela uma verdade desconfortável. Quando a ideologia fala mais alto que os princípios, até a liberdade das mulheres vira detalhe. Coloque aqui nos comentários o que você acha desse assunto e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.